Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, Angulers! Como vocês estão? Como você está, Flávia? Eu tô bem. Obrigada. Animação total neste domingo. Estamos gravando hoje no domingo, 1h50 da tarde. Então, se algo acontecer ainda domingo e segunda, não estará nesse episódio. Nos perdoem. Mas não faz nem 12 horas que eu saí do Circo Voador. Eu nem lembro a última vez que eu fui ao Circo Voador. Fui ver Emicida. Vamos falar disso no final. Desse episódio. Não, eu só tô justificando eu estar bem. Por isso, graças a Turnê Amarelo. Meu joelho não tá muito bem, mas... Bom, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse dia 31, né, de março e 1º de abril, que foi uma loucura na política. Vamos falar desse enredo Dória, Eduardo Leite, PSDB e também Moro, Podemos e União Brasil. Gente, tudo aconteceu nesses últimos dias. Vamos falar também sobre um monte de greve que pipocou pelo Brasil inteiro nessa última semana. O que significa, né? Esse monte de greve simultânea em ano eleitoral, nesse abril, o que tá rolando. E vamos terminar de novo curtinho, voltando no assunto lá do Will Smith e o Oscar, porque tá rendendo e tá batendo muito mal pro Will Smith essa história, e a gente tem que comentar sobre isso, não é mesmo? E agradecer, né? Os tantos abraços que... Impressionante. Nossa, gente, eu me senti muito abraçada, muito acolhida. Olha, eu acho que esse foi o segundo episódio. Primeiro, tirando o episódio 100, que foi Emicida e Fiote, eu acho que esse foi o recordista, né? De mensagem, de compartilhamento, de comentário. Muita gente mesmo botou lá no Twitter com a gente, compartilhou nos stories do Instagram e marcou a gente. Muito legal saber que vocês gostaram, que repensaram essa história, que se emocionaram aqui com a gente falando sobre isso. Que compreenderam, né? Um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Ficamos muito felizes e já estamos com a nossa comunidade Angu de Grilo lá no Twitter, hein? Já estamos atualizando desde sexta-feira, criamos a comunidade, já soltamos o spoiler do que seria um dos papos desse episódio. Vamos lá, a gente quer ouvir também sugestões de vocês e contribuições pra gente continuar os papos que rolam aqui. Vou deixar o link da comunidade aqui na sinopse pra gente ir trocando ao longo da semana, tá bom? Então vamos começar o nosso papo. Vamos lá, Flávia. Olha, tretas, barracos, baixarias nesta semana da política. Traições. Pois é, traição é a palavra que define a semana que passou na política brasileira. Traição, e eu vou dar outra palavra, irresponsabilidade. Uma falta de cuidado com a democracia, ou que sobrou dela, que tem sobrado dela, que realmente eu considero espantoso. A gente, na semana passada, já tinha comentado intensamente aquela decisão do ministro Raul Araújo, que instalou a censura, ou ressuscitou a censura, a tentativa de cerceamento às manifestações políticas, né? De artistas em eventos culturais. O desfecho daquilo foi uma decisão do ministro Edson Fachin, que hoje está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, de levar aquela decisão ao plenário do TSE, justamente para pacificar. Lembra que a professora Luciana, que a gente entrevistou, ela comentava isso. É importante ter uma decisão que dê jurisprudência para que a gente não tenha aí uma revoada de juízes de primeira instância ou mesmo de ministros com decisões monocráticas impondo censura. Esse desejo do ministro Edson Fachin, que também é do Supremo Tribunal Federal, não se materializou. Por quê? O PL voltou atrás na ação, pediu arquivamento e o ministro Raul arquivou. Efetivamente,
mudando um pouquinho, dizendo que tinha sido induzido a uma decisão equivocada, porque ele não queria, ele reconhece o direito à livre manifestação dos artistas, mas tinha compreendido, algo assim, né, gente, não com essas palavras, mas que tinha compreendido que a acusação era que o festival estava estimulando manifestações políticas. Desinformado, né? Acabou arquivando. E porque foi arquivado, não vai a plenário. Portanto, é muito provável que a gente ainda se depare com alguma outra ação, alguma outra tentativa de cerceamento que termine por levar a consulta ao plenário do TSE. Só que não foi só isso, né? A semana marcou o fim aí das movimentações partidárias e composição de chapas, porque essas definições de filiação de partidos, elas têm um prazo limite de 6 meses antes da eleição para acontecer. Então, é o momento que eles chamam de janela partidária, que principalmente os candidatos proporcionais, ou os que não são candidatos e precisam ter um partido, eles escolhem para se filiar. Deputados não podem trocar de partido durante o mandato, é só nessa janela partidária, salvo algumas questões específicas lá da legislação. Então, a semana foi muito intensa porque o prazo era 2 de abril. Que caiu num sábado, então até dia 1º de abril, verdade seja dita, não é mentira, tinha que tudo ser definido. E aí a gente teve, assim, algumas situações muito desagradáveis que, para mim, são indícios de mais ameaça, de mais enfraquecimento à democracia e de muito personalismo nessas figuras políticas que supostamente estariam dispostas a ajudar o Brasil, mas estão pensando neles próprios, claro, né? Então, assim, primeiro eu vou começar com o deputado Daniel Silveira, aquele dos ataques... Precisa falar desse homem de 5ª categoria? Mas assim, porque é importante. Vou tentar ser breve, não vou me alongar. Ele que fez os ataques ao Supremo, para esse cidadão, ao ministro Alexandre de Moraes, aquelas ameaças, foi preso, está respondendo a uma ação, né, por esses ataques à democracia no Supremo Tribunal Federal. Ele que foi um dos indivíduos, né, que quebraram a placa da Marielle, surfaram essa onda, né, se elegeram assim, incluindo o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o deputado Rodrigo Amorim. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável por essa ação, determinou algumas medidas cautelares, uso de tornozeleira, que ele já tinha violado, né, ele já tinha tido habeas corpus, mas com algumas cautelares que ele violou, e ele tinha que botar a tornozeleira. Ele se entrincheirou dentro da Câmara dos Deputados. Quase criou uma crise institucional, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa nota, disse que a Câmara era sagrada, inviolável, era a independência dos poderes. Ele levou colchão, ele fez uma cena tentando se tornar Marte. E aí, com muita intenção de uma visibilidade midiática para alavancar uma possível candidatura, que a gente nem sabe se vai se realizar, ou do grupo político dele. Depois disso, o ministro Alexandre fixou uma multa de R$15 mil por dia, se ele não comparecesse à Polícia Federal para botar a tornozeleira. Ele acabou botando, mas antes de ir à Polícia Federal botar a tornozeleira, ele passou pelo Palácio do Planalto, no dia 31 de março, aniversário do golpe, né, de 1964, um dia em que houve, a meu juízo, uma baita demonstração de força e um recrudescimento do discurso golpista de Jair Bolsonaro. Ele fez uma imensa cerimônia, quase uma festa, de desfiliação ou exoneração coletiva de vários ministros, 10 ministros, além do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, do secretário nacional de Cultura, Mário Frias, e do diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, que são membros do governo, leais ao presidente, que serão candidatos, seja a deputado federal, seja a senador, seja a governador de estados. Por exemplo, em São Paulo, Tarcísio Freitas, que era o ministro de Infraestrutura, vai ser candidato ao governo de São Paulo. Ministra Damares deve ser candidata ao Senado ou a deputada federal. Ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos, Mulher e Família. Ministra Tereza Cristina vai ser candidata ao Senado também, que era da Agricultura. Eu preciso chamar a atenção, primeiro, para esse movimento,
né, de exoneração, de substituição desses quadros por suas pessoas de confiança. A maior parte dos novos ministros é formada por secretários executivos ou secretários de áreas desses ministros que saíram, ou seja, sai, mas não sai, né? E esse esforço e essa estratégia do Bolsonaro de formar bancadas. Bancada ou ocupação de cargos majoritários que manterá vivo o bolsonarismo ainda que ele não seja reeleito. Então, são sementes sendo plantadas. Isso que a gente falou na semana passada ou retrasada, né? Dessas bancadas e a importância quando a gente falou do Boulos ter renunciado à corrida pelo governo de São Paulo e a justificativa dele, né, de engrossar o legislativo, engrossar essa bancada, porque vai precisar mesmo. Isso já foi um alerta para todos nós essa semana. As notícias começaram saindo meio incompletas, né, de Sérgio Camargo foi exonerado, Damares exonerada, e aí várias pessoas comemoraram, inclusive eu, que tava 100% por fora, vi a notícia e falei, meu Deus, que ótimo. Aí fui ler as letras miúdas do contrato de que tinha sido exonerado para ser candidato. E aí, não, ninguém merece. Então, temos que tomar cuidado. E vou voltar nesse assunto do legislativo quando a gente chegar pra comentar sobre o Moro. Mas vamos começar a novela do Dória e do Eduardo Leite? Vamos, é porque eu preciso completar. Não, é porque tem mais um elemento do lado bolsonarista, né, de ataque à democracia. A gente já falou do acolhimento ao Daniel Silveira pelo presidente da República, que inclusive no discurso nesse dia do Palácio do Planalto atacou de novo, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, desse movimento da construção de candidaturas, né, de ex-ministros. E no mesmo 31 de março, a ordem do dia, que é uma nota que é lida, né, em todos os quartéis, assinada pelo ministro da Defesa, que na sequência foi exonerado e deve ser o candidato a vice, o general Braga Neto, que, para quem não lembra, já foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro e foi o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro no governo Temer, era interventor na segurança pública quando Marielle Franco foi assassinada. Ele deve ser o candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro em 2022, no lugar do Hamilton Mourão, outro general. Ele, Braga Neto, e os 3 chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, assinaram uma nota, essa ordem do dia, inacreditável de exaltação à ditadura. Uma nota, inclusive, mentirosa, né? Chamando o golpe de movimento como marco histórico da evolução política brasileira. Não dá. Porque teria refletido anseios e aspirações da população, reivindica que a reflexão sobre o golpe, que eles chamam de movimento, seja parte, né, da celebração do bicentenário da independência. Eu acho isso importante, recordar feitos no bicentenário da independência, recordar feitos e eventos importantes no processo de formação e emancipação política do Brasil. Ora, uma ditadura, falando obviamente que era uma reação à bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria, então essa ideia de caça aos comunistas, né, de deter o avanço do comunismo, que estava contida lá no golpe. Ele diz que em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se e reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil. Isso aqui é muito importante, porque o golpe teve mesmo apoio de vários setores conservadores e de instituições da sociedade brasileira, mas não por todo o tempo. E essa omissão é fundamental, porque durou 21 anos, gente. Matou gente, impôs censura. Inclusive a jornais que tinham apoiado na origem. Não produziu desenvolvimento econômico, foram alguns anos de crescimento econômico e muitos anos de recessão, aumento da desigualdade e nos legou a crise da hiperinflação, que só foi debelada em 1994. Então, é muita mentira assinada pelos chefes das Forças Armadas. E o que eu acho importante a gente sublinhar é que essas figuras
são figuras que nem participaram, nem foram protagonistas desse. É uma outra geração de generais, de comandantes, de almirantes, brigadeiro, de militares, de cúpula militar, que ainda mantém esse resquício de negação da verdade histórica. E isso é muito, muito grave. Então você junta tudo isso, você vê toda essa movimentação, tudo isso que aconteceu no 31 de março, aniversário do golpe no Palácio do Planalto, e vê claramente que eles estão se aglutinando, se unindo para, de novo, atacar a democracia brasileira, para fazer frente ou defender um projeto de poder que muito provavelmente será derrotado nas urnas. É muito sério o que está acontecendo. O ministro Fachin, no dia seguinte, no dia 1º de abril, chamou atenção para isso, para ataques e para a necessidade de defesa da democracia e do sistema eleitoral. Mas, pelo capítulo que a gente vai começar agora, do que aconteceu com a chamada terceira via, eu acho que tem gente que não está se tocando da gravidade do momento, da gravidade da situação. Eu até escrevi a minha coluna sobre isso. Então, vamos lá. Você quer apresentar os fatos? Quero apresentar os fatos. Vamos começar por Dória, Eduardo Leite e PSDB e tudo. Bom, eu vou tentar fazer um resumo resumido, porque talvez vocês já tenham acompanhado essa novela complexa ao longo da semana. Um resumo resumido. É porque os resumos de Flávia Ohl não são resumidos. São resumos, mas não são resumidos. Eu vou tentar fazer um resumo resumido. Começou o cerceamento. Vamos lá. Bom, vocês sabem que nas prévias, a gente falou aqui, né? Nas prévias do PSDB, o Eduardo Leite perdeu as prévias pro João Dória. Então, oficialmente, no PSDB, o candidato à presidência do PSDB é o João Dória, oficialmente. Né? Teve aquilo que a gente até comentou aqui, né, do Eduardo Leite ter falado sobre a sua homossexualidade, e a gente, acho que todo mundo entendeu aquilo como tirar algo que poderia ser usado contra o terror, né? Isso poder ser uma pauta contra durante uma corrida eleitoral, mas descortinar esse segredo para abrir a vida privada pública para o público e chegar nesse momento das prévias sem ter nada que pudesse ser usado como chantagem, enfim, descortinar a sua vida privada para chegar limpo, entre aspas, para essas prévias. Rolaram as prévias do PSDB, foi aquilo tudo, virou assunto, uma confusão. Dória ganhou, Eduardo Leite não foi escolhido candidato do PSDB nessas eleições, estava tudo resolvido em relação a isso. Depois da virada do ano, começou um flerte entre o Eduardo Leite e o PSD, dele eventualmente renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, se desfiliar do PSDB, se filiar ao PSD para ser candidato. Ele não abriu mão dessa ideia, não esqueceu essa ideia de ser candidato à presidência. Então tava rolando um flerte com o PSD desde... Renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, né? Pois é, mas calma. Aí começou esse flerte, mas também as lideranças do PSDB divulgaram uma carta ali no meio, dia 18/3, tô aqui com uma linha do tempo, ali no meio de março, lideranças do PSDB divulgaram uma carta pedindo para ele que permanecesse no PSDB, não saísse do PSDB. O Eduardo Leite respondeu positivamente, falou que ia permanecer e resolve não sair do PSDB. Então, não vou sair, não vou pro PSD, vou ficar aqui no PSDB. Mas aí o que acontece? Ele renuncia ao governo, sinalizando que quer ser candidato à presidência. E pelo PSDB, né? Porque se ele falou que não vai sair do PSDB e renuncia ao governo, ele tá se lançando pré-candidato ao governo pelo partido que já decidiu ser o candidato, gente. É golpe. É uma tentativa de tirar fazer com que o Dória desista ou, enfim, sabe Deus o que vai acontecer. Renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e reafirmou a permanência dele no PSDB agora, dia 28/3, faltando dias, né, pra fechar, né, que a mãe tinha falado desse 1º de abril, nessa semana. E deixou o Dória numa situação ridícula, né? Ele foi ridicularizado, porque ele foi o candidato que venceu as prévias, era o candidato oficial do partido para disputar a presidência, e aí, do nada, o cara que ele derrotou chega ali, cola junto, falando que não, eu também quero ser candidato, não aceito o resultado das prévias. Gente, a gente já viu esse filme, né? Não aceito o resultado. Muita traição. Muita. E aí, o que acontece? O Dória falou, gente... E Eduardo ele tinha Leite, próximo do grupo de Aécio Neves. Pois tá? Ele tem uma parte do partido com ele não tá solitário, ele tem um grupo dentro do PSDB que tá com ele
E tem um grupo que tá com Dória. E aí o Dória falou, gente, quer saber então? O grupo cada vez menor, né? Pois é, estão desembarcando. Tanto que o Dória chegou e falou, então eu não vou mais ser candidato à presidência nenhuma, eu vou ficar aqui, me deixa aqui com o governo de São Paulo. Na quinta-feira, a mesma quinta-feira, 31 de março. Eu acho importante a gente demarcar esse dia. Que dia, hein? Amanheceu com a notícia de que o Dória avisou pro Rodrigo Garcia. Pois é, mas eu vou chegar nessa outra treta. Deixa eu resumir a treta. Ué, tu tá resumindo a treta? Ah, não. Não, porque eu quero que você comente a treta. Ah, tá bom. Então vai. E aí, o Dória falou, então, também não quero mais saber. Bateu o pé. Bateu o pé e falou, a forma como ela conta, também não quero mais saber. Claro que a nossa audiência é envolvida pelo meu contar de histórias. Também não quero mais saber desse negócio de presidência, vou ficar aqui no meu governo de São Paulo, vou disputar a reeleição e deixo isso pra lá. Não posso não disputar a reeleição. O Rodrigo Garcia poderia ser candidato com o apoio dele, mas sem estar no governo. Pois é. Como vice. Mas aí o Rodrigo Garcia falou, não posso falar palavrão aqui no ângulo de grilo, mas ele falou, porque o combinado era o Dória sair, o Rodrigo, que é vice, assumiria o governo de São Paulo e estaria no poder da máquina para tentar a sua eleição. Que trocou o DEM pelo PSDB justamente por conta desse acordo. Bom, também com o Dória. Também é assim, uma troca que... Não, mas é que ele foi pro PSDB. Ninguém sofreu, né? Para o PSDB continuar. Mas é porque assim, tem um significado nessa troca, porque ele era vice e ele trocou de partido, foi pro PSDB, porque assim o PSDB continuaria onde? No governo de São Paulo, o qual domina 2 décadas ou mais. Né? E o Rodrigo Garcia tem a seguinte avaliação: como vice, ele não tem visibilidade. Sim. Tem um monte de obra para ser inaugurada daqui até a eleição. Então ele tinha, como esse projeto, assumir o governo de São Paulo e ganhar muita visibilidade nesses 6 meses até a campanha para ganhar a eleição, na leitura dele, na expectativa dele, e manter o governo de São Paulo com o PSDB. E hoje, o grande patrimônio do PSDB, um partido que foi muito esvaziado, completamente desidratado nos últimos anos. O Alckmin foi 5º na eleição de 2018. Deixa. Foi assim, o partido que sempre disputou o segundo turno com o PT, né? Nos anos todos, desde 1994. Aliás, 94, Fernando Henrique ganhou em primeiro turno, enfim. Mas sempre dividiu com o PT as grandes forças políticas brasileiras e se esvaziou muito. Então, outra traição do Dória ao combinado que ele tinha com o partido e que ele tinha com o Rodrigo Garcia. Então, aí foi essa crise. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia era o secretário de governo, foi o cara que fez todas as costuras de apoio ao Dória, seja em prefeituras de São Paulo, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí, o que ele fez? Pediu demissão, exoneração do cargo de secretário de governo. Um monte de prefeito começou a pressionar o Dória e houve até ameaça de impeachment em tempo recorde. É isso que eu vi, que ele falou, se tu ficar, a gente vai arrumar um jeito de te empichar. Aí eu comentei isso com o Rafael falou, mas ele vai usar o quê contra o Dória pra impeachment? Eu falei, meu amigo, tu tava onde nos últimos 8 anos nesse país? E precisas de motivo? Porra, vai liberar uns caraminguá pra quem tiver que liberar e tá resolvido. Não precisa de motivo não. No Brasil, não precisa de motivo não. Isso aí detonou uma crise mega no PSDB, na política de São Paulo. Começaram, então, uma operação. Peraí, Dória, para com isso, deixa disso. Volta aqui, calma, papapá. Você tem que renunciar, a gente tem que cumprir nossos acordos. Estava implodindo o PSDB. O Bruno Araújo assinou e divulgou uma carta, o presidente do PSDB nacional, dizendo que o candidato a presidente do partido era o Dória, vencedor das prévias. E aí, depois de muitas reuniões, às 16h, o Dória efetivamente, numa cerimônia constrangedora. Não dá pra dizer outra coisa. Torta de climão, né? Total. Ele anunciou, então, que ia renunciar em favor do Rodrigo Garcia, que seria candidato à presidência da República pelo PSDB. Eu quero chamar a atenção para um comentário do Gerson Camarote, meu colega, companheiro lá na Globo News, que ele fala assim, repara na foto do Palácio do Planalto, com Bolsonaro, seus ministros, não sei o que lá. Aliás, só homem, né? Dos 10 ministros que saíram, 9 nomeados são homens, só uma mulher, saíram 3 ministras mulheres, só tem uma mulher agora no ministério. Mas era uma foto robusta, cheia. A foto do Dória. Ninguém, assim, poucos sorrisos, bem esvaziada. E depois vai acontecer o mesmo com o Sérgio Moro.
Mas a gente ainda vai chegar no Sérgio Moro. No dia seguinte, Bruno Araújo, presidente do PSDB, solta a seguinte frase. Aquele que divulgou a carta, vocês estão acompanhando. Divulgou a carta falando que o candidato do PSDB era João Dória, não sei o quê. Marcando ali o território. Dá a seguinte declaração. Em política tem algo que vale mais que papel e carta. São os fatos e acontecimentos. Cara, mas gente, o povo não tem palavra não, gente. Não. O povo não tem palavra. Lealdade não conhecem. Lealdade zero. Ou seja, falou assim, olha, se a carta era um instrumento para dar estabilidade, ela o fez e aconteceu. Mas em política tem algo que vale mais do que papel e carta. São os fatos e acontecimentos. E isso é mais relevante. Ou seja, se der na cabeça que vale mais a pena pro PSDB lançar o Eduardo Leite, o Dória não será candidato, ganhou as prévias para não ser candidato à presidência, também já não é mais governador de nada, voltou a ser empresário. É isso? É tipo isso, Flavel. É isso. Porque ele tá sem com cargo. Uma mão na frente e outra atrás. Agora ele que o cara já renunciou. Político. Gente, foi quase uma emboscada, né, pro Dória essa situação. Ele tentou uma reação, né? Mas uma vez que foi demovido da tentativa de permanecer no governo, porque aí o governo você tem os cargos, você tem o caixa, você tem, né, a visibilidade. Uma situação muito difícil pro Dória. E aí surge essa articulação para uma grande aliança de terceira via envolvendo Eduardo Leite, PSDB, Simone Tebet, senadora, pré-candidata pelo MDB, e o União Brasil. É aí que entra Sérgio Moro na história. Pois é. Vamos lá. Ou não entra. Vamos lá. Que também é uma outra série de traições. Não, outra lealdade zero. Também essa semana a gente sabe, né? Acho que a gente chegou a comentar aqui por alto, mas todo mundo sabe que foi uma novela pro Moro decidir qual partido ele ia se filiar para concorrer a essa eleição depois de meses. Se filiou em novembro do ano passado ao Podemos para ser candidato a presidente da República. Mas desistiu. Se filiou a Podemos em novembro, com pompa e circunstâncias, para ser o grande candidato a presidente da República. Mas eu quero entender terceira via. Nunca chegou nem a 10% das intenções de voto. Havia uma expectativa de que até janeiro ele estaria com 2 dígitos para fazer frente a Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Não conseguiu decolar nesse sentido, com o eleitorado. Aí ele tinha se aproximado do MBL para ter palanques, principalmente em São Paulo, porque o Podemos é um partido menor, tem uma bancada forte no Senado, mas não tem a visibilidade, a presença que tem outros partidos, como o MDB, como o União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, aquele que elegeu o Bolsonaro. Teve o escândalo do Mamãe Falei. Sim. Lá foi pra Ucrânia falar das mulheres, aquele show de misoginia, sexismo, aquele absurdo. Ele tá perigando, inclusive, perder o mandato. O MBL rompeu com o Sérgio Moro e ele ficou muito sem articulação política. Começou a dialogar com a União Brasil, porque é um partido que tem mais dinheiro. Pois é, isso que eu tava vendo aqui. Eu tava contando a história, eu falei, mas o que fez ele sair do Podemos? Tinha perdido o fio da meada. Parece que ele estava encontrando uma resistência dentro do partido, porque os deputados federais estavam resistindo a ceder um montante muito grande do fundo eleitoral do partido para a campanha do Moro, ele tendo tão pouco porcentagem nas pesquisas. Então, provavelmente era um candidato que não ia ganhar, que não estava dando o resultado esperado e que estava precisando de uma grande parte do fundo eleitoral. Deixa eu explicar isso, essa peculiaridade aí do negócio do fundo eleitoral. Campanhas majoritárias para a presidência da República são muito caras, muito onerosas. Para o partido, interessa hoje muito mais ter campanhas fortes para as eleições proporcionais do que uma campanha para presidente medíocre, sem competitividade, que drene recursos dos partidos e não ajude a formar uma bancada forte. Isso por quê? Porque a repartição do fundo eleitoral, do fundo partidário, se dá a partir do tamanho das bancadas. Por isso tem tanta movimentação, por isso tem tanta gente, celebridade, gente conhecida, não sei o quê, sendo convocada a se filiar a partidos e a se candidatar, para puxar voto, para puxar a legenda. Até aquilo do Boulos que você comentou, é isso, para ser puxadores de votos e garantir uma grande bancada para partidos. O PSL é um ótimo exemplo, com Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado do Brasil
no ano de 2018, levou um monte, né? O PSL, que era nada, fez 52 deputados, a maior ou a segunda maior bancada à época. Agora a maior virou o PL, porque muita gente desse União Brasil migrou para o PL, que é o atual partido do Bolsonaro. O União Brasil, a fusão com o DEM, não está aliada ao Bolsonaro, aliada ao Bolsonaro, como esteve o PSL em 2018. Bom, o Moro, então, começou a sofrer essa resistência por uma candidatura que não decolava, pelo rompimento, pelo afastamento com o MBL e por essa disputa das verbas começou a dialogar com a União Brasil. Acontece que o União Brasil, como eu disse, é PSL, a executiva tem 17 votos, vagas, 9 são do PSL, do antigo PSL, 8 são do antigo DEM. E o ACM Neto e o grupo do DEM têm aversão ao Moro. Então falou, não é bem-vindo aqui não. Pode vir, mas não para ser presidente. Se quiser se candidatar, beleza, apoiamos para posições regionais. Muda o domicílio eleitoral para São Paulo, pode ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador. Até 4 de maio, hein, Sérgio Moro, para tu mudar teu domicílio eleitoral. Muda o domicílio eleitoral. Aliás, se liga 16 e 17. Meu Deus do céu. Presidente, não. Bastante. Aí Moro solta uma nota dizendo que, no momento, estava abrindo mão da candidatura à presidência e estava trocando o Podemos pelo União Brasil. Detalhe, a mulher do Moro, 2 dias antes, tinha se filiado ao Podemos. Para ser candidata também, Rosângela Moro. 2 dias depois se desfiliou para entrar para o União Brasil. E o único que ficou no Podemos foi o Deltan Dallagnol, que ainda ficou lá sozinho. O Podemos ficou furioso com a traição de Moro. E parece que eles descobriram que o Moro ia sair pela imprensa, né? Também saiu uma carta. Não, só estão falando, não. Eles publicaram uma carta dizendo que tomaram conhecimento, tanto a executiva do partido, quanto os senadores, a bancada no Senado. Os senadores estão furiosos. Descobriram pela imprensa e parece que a viagem que o Moro fez para conversar com a galera do União... Essa história foi para São Paulo. Foi para São Paulo para conversar, para fazer, né, jogar esse xadrez ali com o povo do União Brasil, com a passagem, a hospedagem, a viagem foi toda custeada pelo Podemos. O cara usou o dinheiro do partido que ele era filiado para trair o partido. Gente, que é isso, gente? O povo não tem decoro, não conhece, não tem decoro nenhum. E aí, o que eu comentei lá no Twitter, que eu acho que vale trazer aqui também, já vamos terminar esse assunto, que já tem 40 minutos falando disso. Acho péssimo pro país o Moro ser candidato ao Legislativo. Por quê? Mas ele já voltou atrás também. Quando chegou na sexta-feira, ele convocou uma coletiva. Essa gente não tem convicção de nada. Não tem convicção de nada. É muito de quinta. É por isso que eu escrevi sobre o desapreço pela democracia. Voltemos ao início desse programa, quando eu falava da ação bolsonarista no Palácio do Planalto, da Carta dos Militares, né, da nota. Aí você tem esse episódio envolvendo o PSDB, terceira via. Esse episódio envolvendo o Moro. Porque no dia seguinte, no mesmo dia em que o Bruno Araújo voltou atrás dizendo que pode ser outro candidato, o Moro também disse, eu não desisti de nada. E aí, o que o grupo do ACM Neto fez? Vamos impugnar a sua candidatura. Jesus. Estamos nesse momento. Até aqui, golpe. Não sabemos se Moro vai ter partido, porque agora fechou a janela partidária. Se ele insistir em ser candidato a presidente da República, o DEM, que faz parte do União Brasil, ameaça impugnar a filiação dele, então sem partido ele não vai conseguir ser candidato. Esse é o cenário da terceira via. E ele está achando que ainda pode ser candidato, o candidato único. De Dória, de Leite, de Simone Tebet, o Moro. Deu a entender isso. Deu esses sinais na sexta-feira. E está correndo o risco de não ter nem partido. Pois bem, isso é para dizer que como essa direita da terceira via não está levando a sério o risco democrático pelo que o Brasil está passando. Não, tô mesmo. E aqui a gente precisa reconhecer que, com todos os seus arrobos, ataques e etc., as críticas muito pesadas que o Ciro tem feito
seja ao Bolsonaro, obviamente, seja ao ex-presidente Lula e sua chapa, Ciro Gomes é um candidato que tem consciência do risco democrático, da necessidade de restabelecer a democracia no Brasil, de salvar a democracia no Brasil. E o mesmo a gente pode dizer do ex-presidente Lula, inclusive nessa aliança com Geraldo Alckmin. Há muitas críticas a serem feitas em relação a essa operação que fez o Geraldo Alckmin sair do PSDB, se filiar ao PSB para ser o candidato a vice, mas veja, isso é verdadeiramente um arco de construção de uma chamada, reivindicada frente ampla pela democracia. E acho que isso precisa ser explicitado. Eu acho que o campo da esquerda ou da centro-esquerda tem mais consciência do risco democrático que a gente está vivendo. Claro, porque esse povo que a gente falou todo aqui é o Bolsonaro de sapatênis. Eles não têm, não é questão de que não tem consciência, eles têm consciência, mas eles também governam desse jeito. As propostas é a mesma coisa, gente, é a mesma gente. E todos apoiaram o Bolsonaro no ano em 2018. Que eles têm noção que pra eles não tem essa gravidade, porque eles são a mesma coisa. É tudo farinha do... Neste caso, literalmente tudo farinha do mesmo saco. Eles apoiaram, eles votaram. Agora vem o da Atena, outro da Atena falar que nunca votou no Bolsonaro, que o último político que ele votou foi o Lula. Saiu, trocou de partido por causa da cena do Dória. Que o último candidato a presidente que ele votou foi o Lula, que ele não apoiou nada, o Bolsonaro que não votou nada no Bolsonaro. Gente, as pessoas acham que a gente é maluco. Eles estão achando que a gente é maluco. Não é possível, é uma coisa de maluco. É uma conversa que não tem menor cabimento. Agora, é claro que pra essa gente, a ameaça de uma reeleição do Bolsonaro não tem essa gravidade, porque a ideia deles é destruir o Brasil igual. Não enxergam esse perigo. Mas só queria fechar a minha linha que eu tinha falado do porquê que eu vi muita gente comemorando quando o Moro falou que não ia mais ser candidato a presidente, que ia disputar eleição para deputado federal, comemorando isso, né, como se fosse uma vitória, o Moro não tá lá como presidente, mas eu acho péssimo essa decisão. Porque o Moro no Legislativo sendo candidato para deputado federal por São Paulo, ele é eleito com um número alto de votos e ele vai levar mais reaça, mais gente com ele junto pra bancada lá no Congresso. Porque a candidatura em São Paulo, a suposta candidatura de Moro a deputado federal por São Paulo é para fazer frente à liderança de Eduardo Bolsonaro. A intenção é fazer uma... Exatamente. São Paulo ele cresce levar muito. Junto e leva uma galera. Ele sendo candidato para presidente, ele não vai ganhar, a gente sabe, ele não vai ganhar, ele vai cair no ostracismo, ele não vai pro segundo turno e ele não leva ninguém, ele não ganha nada, entendeu? Ele sai derrotado de fato. Para deputado federal, tem uma chance dele ser muito, quer dizer, ele será eleito, né? Se ele for candidato a deputado federal por São Paulo, ele é eleito e ele ainda vai levar uma galera junto. Então eu acho péssima notícia, deixa ele lá. Ser candidato, achar que pode ser candidato a deputado a presidente, vai acabar tendo sua candidatura impugnada, não vai ser candidato a nada. E vai cair no ostracismo, que é isso que eu gostaria que acontecesse. Eu não vou exprimir meus desejos, que eu mas falei eu queria que eu ia falar, gente, mas eu falei que eu gostaria. Eu não vou exprimir esses desejos, eu tenho questões, né? Mas o que eu queria com esse bloco do Angu é chamar atenção para o risco democrático, que continua altíssimo, mais do que nunca. E é preciso que a gente tenha consciência disso. É muito importante defender campanhas limpas, eleições limpas e defesa intransigente da democracia brasileira. É isso, Angulers. Vamos para o nosso próximo bloco? Vamos. Ou seja, vocês estão vendo como é que tá o desenrolar da política. Traições 1000, lealdade 0. Acompanha. Próxima temporada. É muito grave isso, gente. Esse ambiente... Porque política é acordo de confiança. E não tem. Política é assentada na confiança. Não tem. Não existe. É isso. Vamos lá. Nesse segundo bloco, a gente queria falar um pouco sobre as greves, né, que pipocaram no Brasil, pelo Brasil todo. Nessa última semana, eu fiz uma pesquisa aqui, consegui encontrar informações sobre algumas delas. Temos greve de metroviários em Minas Gerais, de professores da rede municipal de Belo Horizonte e de Feira de Santana, na Bahia. Os rodoviários aqui no Rio entraram em greve, né, de ônibus, essa semana teve. Garis também do Rio de Janeiro, os funcionários, né, da limpeza urbana do Rio. Funcionários do Banco Central,
auditores do Tesouro Nacional, médicos, peritos e funcionários do INSS também em greve. E na sexta-feira, dia 1º de abril, teve o apagão dos apps dos entregadores, né, de aplicativo, dos motoqueiros entregadores de aplicativo, também fizeram um dia de paralisação contra o que a gente já sabe, né? A gente já falou sobre isso aqui quando teve aquele primeiro apagão, acho que foi até em abril do ano passado também. As más condições de trabalho, pouca remuneração, pouca proteção, assistência zero, né, dos aplicativos com os entregadores em caso de acidente. Durante a pandemia também teve protesto que não tinha nenhuma taxa extra, nenhum tipo de fornecimento de EPI, né, de máscara, dos equipamentos de proteção pela pandemia. Isso tudo a gente já viu. A remuneração muito baixa. Agora, ainda mais agora, né, com o aumento da gasolina para os entregadores, o preço da remuneração fica ainda menor, né? O líquido que eles conseguem tirar fica ainda menor por conta do valor da gasolina. A precarização, né, dessa terceirização, a uberização de todos os serviços. Então, muitas categorias em greve, e aí eu queria entender, Flaviol, junto com nossos angulers, ano eleitoral é isso mesmo? Todo mundo faz greve em ano eleitoral? Eu não diria que todo mundo faz greve em ano eleitoral, não. Mas a gente tem uma conjuntura muito desfavorável, que é a inflação muito alta, corroendo o poder de compra de várias categorias, dos trabalhadores brasileiros de modo geral. Categorias mais organizadas e, em alguma medida, protegidas por estabilidade, elas têm mais condições de fazer reivindicações e organizar movimentos grevistas. Além disso, como você tem governos, autoridades, né, muito pressionadas por reeleição, campanha política, quer dizer, movimentos grevistas, eles desgastam muito as autoridades. Então, aumentam tanto a chance de uma barganha, de um resultado a favor dos trabalhadores. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, o caso do Banco Central é muito interessante porque o Bolsonaro, já no debate orçamentário, tinha escolhido privilegiar os policiais, que é uma categoria que faz parte, né, da base de apoio dele. Policiais federais, policiais rodoviários federais, militares também, a gente sabe. Uhum. E, por outro lado, me parece que o aceno de Bolsonaro aos policiais também ajudaria a que policiais militares, as forças estaduais, reivindicassem aumento, pressionando e desgastando os governadores, principalmente os governadores que não são aliados do governo. Então, eu sempre temi essa contaminação. Outras categorias estão sofrendo muito com um atraso, uma defasagem salarial. O caso dos garis aqui do Rio, eles estão reivindicando 25% de aumento salarial, uma compensação de vários anos, né, de inflação alta. É difícil conseguir essa reposição, e eu tenho até aqui alguns dados, porque a FIPE faz um levantamento chamado salariômetro. Eles acompanham... O que é FIPE? FIPE é a Fundação Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo. É como se fosse um IBGE. Que faz a tabela FIPE dos carros, é a mesma coisa? Tabela FIPE dos carros. Show. Pesquisas econômicas, né, do Estado de São Paulo, como se fosse uma espécie de IBGE de São Paulo. A FIPE, ela faz essa pesquisa acompanhando negociações salariais de todas as categorias. Em 12 meses, eles acompanharam 29 mil acordos salariais. Brasil afora, não é só São Paulo, não, do Brasil todo. E o resultado, a pesquisa de fevereiro, que foi divulgada 2 semanas atrás, agora em março, mostrou o seguinte: mais da metade das negociações salariais são abaixo do INPC. O INPC é aquele índice de inflação do IBGE que a gente chama de inflação dos mais pobres, porque analisa orçamento das famílias, gastos, cestas de consumo das famílias que ganham até 5 salários mínimos. O INPC sempre foi o índice, o indexador de referência das negociações salariais dos sindicatos. O INPC, até fevereiro, estava acumulado em 10,54%. Inflação de 2 dígitos. 55%, 56% dos acordos são abaixo do INPC. Ou seja, os trabalhadores, os sindicatos, não estão conseguindo repor as perdas da inflação na renda. É uma das tragédias da inflação, que a gente tem sempre chamado a atenção aqui no que está acontecendo com a inflação, principalmente alimentos, principalmente combustíveis, energia, né, Isabel? Gente, meu Deus, como é que eu esqueci de trazer a conta de luz? Gente, a minha conta de luz aumentou 70% no mês passado, que já era uma conta, tipo assim,
50% mais alta do que vem normalmente. Minha conta, do que vem normalmente, a minha conta triplicou. Durma com este barulho. Teve aumento de tarifa da energia elétrica no Rio de Janeiro, né, da Light, de 15%, autorizada a partir de março. E isso deu um safanão na tarifa. Inacreditável. E o governo está autorizando pelo menos 10% de aumento no preço dos remédios controlados. Então a gente vai vendo essa contaminação. Então eu acho que tem um ambiente político que faz com que categorias mais organizadas pressionem, e as categorias que a Isabela listou aí, quase todas são ligadas, né, são ligadas ao serviço público. Todas. Tirando rodoviários aqui do Rio, que tem um traço de lockout pela crise que está acontecendo nos transportes aqui no Rio de Janeiro. Então você tem uma capacidade de organização, de mobilização, que não está posta para trabalhadores da iniciativa privada, verdade seja dita, os trabalhadores, os servidores públicos, em alguma medida, ou de estatais, têm uma capacidade maior de organização. Os sindicatos foram muito esfacelados nos últimos anos, e em particular a partir da reforma trabalhista do Temer, que desobrigou, né, que terminou com o imposto sindical obrigatório. Então, muitos sindicatos ficaram sem reservas. Então, você tem esse ambiente de inflação alta, de ano eleitoral, de pressão sobre os políticos que querem se reeleger, em alguma medida, e algumas categorias conseguindo, né, se mobilizar por reajuste salarial. Agora, é uma situação extremamente difícil, desfavorável para os trabalhadores. Há restrições fiscais por parte dos governos, nem todo governo está com dinheiro, aliás, quase nenhum, né? Tem muita pressão, tem muita disputa política de categorias que são escolhidas em detrimento de outras, uma atividade econômica, né? Uma economia muito debilitada. A gente está vivendo, assim, o pior dos mundos do ponto de vista do cenário econômico. Juros muito altos para tentar derrubar uma inflação que é muito alta. Por conta desses juros altos, a atividade econômica vai se reduzindo, porque as pessoas compram menos. As pessoas compram menos porque a inflação está alta, e as pessoas compram menos porque a atividade econômica está debilitada, tem menos emprego, menos renda, um ambiente de muita precarização. As categorias que podem estão tentando se organizar para pelo menos conseguir uma reposição, algum ganho real, não sofrer com a perda total do poder de compra em razão da inflação, mas o que as pesquisas, né, da FIPE, esse acompanhamento tem mostrado é que quanto maior a inflação, menor tem sido a capacidade de as categorias profissionais realmente conseguirem repor suas perdas. Eles escreveram no relatório, né, da FIPE que a inflação em alta não está dando espaço para ganhos reais. Só 29% em fevereiro, só 29% dos acordos tiveram reajuste superior ao INPC, mas mesmo assim a mediana dos reajustes era de 10,2%, com o INPC de 10,6%. Então, a média, em 6 meses, os reajustes ficaram igual ou acima do INPC. A gente precisa que essa inflação se reduza, e as perspectivas não são boas. O petróleo recuou um pouco e o dólar recuou bastante. Isso ajuda no preço dos combustíveis, isso, em tese, ajuda no preço dos alimentos, mas os alimentos, por exemplo, subiram demais, muito mais do que o dólar caiu aqui no Brasil. E como a gente não tem política de estoque regulador, essa é uma coisa que a gente já falou aqui em outras edições do Angu, há muita preocupação em relação ao aumento de preço dos alimentos, há uma pressão da inflação passada corrigindo contratos que têm reajuste anual, tipo aluguel até menos, mas mensalidades escolares estão subindo, acompanhando a inflação, remédios, planos de saúde, tudo isso é a inflação passada que mensalidades incide. escolares, não quero falar sobre isso. Gatilho. Tudo isso incide sobre a inflação do ano seguinte e vai carregando, contaminando e minando o orçamento das famílias. Além disso, tudo que está surgindo de emprego novo, a pouca recuperação que a gente assiste no mercado de trabalho, é com salários menores. Dado do Ministério do Trabalho, da Economia, sobre emprego formal, do CAGED, que é aquela estatística oficial mesmo de quantas pessoas foram demitidas e quantas contratadas formalmente, mostrou um aumento em fevereiro, o último dado é fevereiro, de contratações, mas o salário médio dessas vagas, dessas novas vagas do mercado de trabalho, é menor do que as vagas anteriores que foram. Então, assim, tem um achatamento salarial objetivo para quem está conseguindo trabalho, estão oferecendo menos salário para essas pessoas, e tem a corrosão do salário
das pessoas que estão empregadas, seja formalmente com esses acordos que não compensam a inflação, seja do ponto de vista da informalidade, que aí realmente é muito difícil aplicar, repassar aumento de preços. Ou você repassa e tem uma queda de consumo, porque as pessoas consomem menos, trocam, substituem, desistem de serviços. É uma conjuntura econômica muito danosa. Deixo aqui minha solidariedade aos trabalhadores que tenham condições de se organizar, mas queria falar um pouco do que está por trás desse ambiente muito nocivo e dessa profusão, né, de mobilizações trabalhistas. Qualidade de vida está no lixo. É sobre isso. Bom, vamos para o nosso próximo assunto. Dito isso, não tem mais nada a acrescentar. Acho que era só uma passada para a gente ficar de olho, porque acho que a tendência, esses movimentos de reivindicação, né, de reajuste salarial, melhores condições de trabalho aumentarem, porque com tudo como isso está, a qualidade de vida, a defasagem salarial, tá insustentável, né, gente? Viver, a gente sabe disso. O Diese fala que o salário mínimo deveria ser de R$6.000 no Brasil para as pessoas viverem com dignidade, e o salário mínimo é R$1.100, variando aí, né, entre os estados. Então, não dá para viver com dignidade do jeito que esse país tem funcionado antes dessa pandemia, durante essa pandemia. Vamos lá para o nosso próximo assunto, terminar falando de Will Smith. Primeiro, começar agradecendo todas as mensagens, marcações. Já separei alguns comentários aqui pra gente ler que vocês fizeram sobre o nosso episódio da semana passada. Essa emoção compartilhada. Tô super emocionada, gente. Essa indignação compartilhada, né? Acho que todo mundo se indignou muito. Eu acho que eu me indignei mais com a repercussão, que foi muito cruel com o Will Smith e consequentemente, com a Jada, né? Com a Jada. E pouco com o Chris Rock. A Jada foi invisibilizada, gente. Completamente eu acho que aqui só a gente. Invisível. Aqui no Brasil, né, assim, do ponto de vista do debate midiático, né, as feministas negras todas imediatamente chamaram atenção para esses pontos, mas do ponto de vista do debate midiático, eu acho que foi o Angu que trouxe essa visão, e essa visão que eu levei também para comentários nos telejornais dos quais eu participo. Viralizou, inclusive, o meu comentário no Jornal das 10. Mas, assim, de modo geral, foi uma visão predominantemente condenatória do Will Smith, que a gente já falou sobre isso. Mas sem relativizar nada. E até hoje, uma semana depois, Chris Rock não veio a público se desculpar com a Jada. É surreal. Até hoje ele não se desculpou. O Will Smith tem sofrido as consequências. Ele renunciou à sua cadeira na academia, né, do Oscar. Se desfiliou da academia. Ele publicou um pedido de desculpas público, né, na rede social. Na segunda-feira já. Na própria segunda-feira. Ele publicou, fez um pedido de desculpa. Mas, enfim. Que é aquele pedido padrão, né, de contenção de crise. A gente sabe que ele se desculpa com o Chris Rock também, que o que ele fez foi imperdoável. Primeiro com o Chris Rock e depois ele fala dos colegas, da academia, da família, porque ficou muito mal também. O King Richard também condenou. A gente falou isso no episódio. Isso a gente ainda entrou no episódio. Então ele fez uma manifestação pública, um pedido de desculpa ao Chris Rock, a todos os fãs dele, aos indicados, a todo mundo da academia por aquela atitude impensada, que não é justificável. Ele, enfim, admitiu o erro. O Chris Rock até hoje não se manifestou. A Jada só compartilhou um post no Facebook falando também que ela está em processo de cura. E ele renunciou ao seu posto na academia do Oscar. Porque ele, como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele pode votar. Ele é um dos jurados que votam para a premiação. Como ele renunciou, ele pode ser indicado, mas ele não faz parte mais dessa votação dos premiados. E aí, no comunicado dele, ele diz que respondeu diretamente ao aviso de audiência disciplinar da academia, aceitarei integralmente toda e qualquer consequência por minha conduta. Minhas ações foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui o Chris Rock, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global
global em casa, traí a confiança da academia, privei outros indicados e vencedores da sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. E estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no mundo do cinema. Por isso estou renunciando. Nananana. Enfim, a academia aceitou. E recebemos e aceitamos a renúncia imediata do Sr. Will Smith. Vamos continuar com os nossos procedimentos disciplinares contra o Sr. Will Smith por violações dos padrões de conduta da academia. O Will Smith estava com uma produção engatilhada já, né, de filme com a Netflix, que foi suspensa. Então, é isso, né? O cancelamento começou. A gente já falou aqui sobre a cultura do cancelamento lá atrás, um episódio já muito antigo. Aqui a gente pode fazer claramente um paralelo de como os erros das pessoas negras são imperdoáveis, né? É óbvio, ele deveria ter dado um tapa na cara do apresentador do Oscar ao vivo durante a premiação. Gente, é claro que não, a gente já falou sobre isso. Mas não tem nenhuma possibilidade de reconciliação, nenhum pedido de desculpa, nenhuma atitude de renúncia é suficiente. Então, o projeto que ele tinha com a Netflix já foi interrompido, já foi suspenso. Ele ia fazer o filme, ai, meu Deus, aquele filme Fast and Loose. Parece que ele já tinha recebido 40 páginas do script do filme, do Fast and Loose, e a produção foi colocada em pausa, foi suspensa, né, pela Netflix por enquanto. Ele já se desfiliou da academia, ele tá ouvindo as maiores atrocidades de outros famosos, de outras personalidades, falando que, se fosse comigo eu processava em 200 milhões. Teve alguém que falou isso, algum branco que falou isso. Sendo comparado por mundo afora com outros agressores, outros premiados do Oscar, mas que fizeram agressões muito maiores. Jim Carrey falou que se fosse ele processava 200 milhões. Mas tudo isso para dizer como pessoas negras, né, nessa sociedade que a gente vive, não têm direito a cometer um erro, porque as desculpas não são consideradas, nenhum ato é considerado. O Chris Rock, que é outro homem negro, também até agora não se manifestou publicamente em desculpa a essa mulher negra que ele ofendeu. É muito triste essa situação, porque são 3 pessoas negras que estão no centro de uma briga, né, de uma agressão pública, sendo julgada basicamente, apontada basicamente por pessoas brancas. Então são os atores, são os jornalistas, são as revistas, são as personalidades brancas que estão colocando Will Smith nesse lugar de monstro, né, imperdoável. A Jada foi completamente invisibilizada dentro dessa história. E o Chris Rock também tá tirando o corpo fora, entendeu? Porque ele foi o primeiro que cometeu o erro, até agora não pediu desculpa, também não saiu em defesa. Não, peraí, gente, o Smith errou, mas calma também, né? Essas reações que vocês estão tendo também não, em nenhum momento relativizou, né? Ninguém relativizou. Ninguém saiu em defesa do Will Smith, pouquíssimas pessoas. E o Chris Rock também não pediu desculpa pelas suas ações. Então é muito triste, né? Que sejam 3 pessoas negras que tinham uma relação de amizade anos atrás, que tenham caído nessa armadilha desse grande teatro, desse grande espetáculo branco, que é o Oscar, que são essas premiações, enfim, que são historicamente segregadoras, racistas e tudo que a gente já sabe. Falando em premiação racista, hoje, domingo, tem o Grammy, né? Vamos ver o que o Grammy vai aprontar, porque o Grammy é a premiação musical conhecida por ser uma das mais racistas das premiações. Não premia, uma dificuldade absoluta de premiar pessoas negras. Vamos ver como é que vai ser se desenvolver. Você tem mais alguma coisa a falar ou vamos ler os comentários do nosso... Não, podemos ler os comentários porque eu acho isso mesmo. Tem uma tentativa de linchamento, de destruição do Will Smith que eu acho desproporcional à atitude. Inclusive porque ele se desculpou na própria noite do Oscar e no dia seguinte tomou uma medida digna de se afastar da academia e não cessou, né? A sangria não cessou. E eu queria acho que a gente não chamou atenção para o post que a Jada fez, né? De tempo de cura. Disse que está se curando e tal. É muito duro, gente. Enfim, é isso, Anguders. Vamos ler os comentários. Selecionei alguns. Tiveram muitos comentários, como a gente já disse. Agradecemos todos. Vamos ver os comentários aqui no Twitter. Teve um muito interessante, Flávia O, que é direcionado a você, que você pode comentar, que é da Paula Gomes. Ela falou: querem saber como seria pro Will Smith deitar na cama sem ter defendido a Jada? Só lembrar o maravilhoso Malcolm e Mary.
certo é que não ia acabar bem. Que é um filme que você sempre fala aqui, eu né? Eu cheguei a citar no Angu, não cheguei, não? Esse filme? Na semana passada? Cheguei a citar na semana passada. Que eu falei que ele não agradece a ela. Não foi na semana passada que eu citei? Foi na semana que a gente falou sobre quem poderiam ser os premiados. Que a gente falou da Zendaya? Uma coisa assim, talvez. Mas eu acho que eu falei disso. Recentemente você falou. E aí a Paula relembrou aqui. Temos outros comentários. Eu vou lendo aqui, gente, alguns que eu acho que foram engraçados e emocionantes também. A Marina Mels falou: Angu de Grilo hoje é pedagógico. O desabafo de Bela Reis e Flávia Ol me arrebatou, me fez chorar na rua e me apresentou a sentimentos que no auge da minha arrogância de quem é branca tentando aprender, eu desconhecia. A todos que estão falando sobre Will Smith, um pedido. Ouçam. Adorei esse comentário da Marina, porque ela falou disso, né? Gente, de fato, quando você não vive uma realidade, né, de uma minoria de direitos, é muito difícil compreender, chegar nesse lugar de compreensão de onde essas dores atacam. E eu adorei que a Marina se dispôs a ouvir a gente, a pensar, né, a refletir sobre isso, a eventualmente mudar de opinião, a se sensibilizar. Então, agradeço a Marina e aos nossos Angulers, que também são pessoas brancas e que estão ouvindo a gente aqui toda semana também para mergulhar mais um pouco nos universos, nas discussões que a gente trata aqui. Jefferson falou: Flávia Ol analisou esse último Angu de Grilo as cores invisíveis desse triste episódio que aconteceu no último Oscar. Obrigado, Bela Reis, por me relembrar que as mulheres negras não têm suas opressões consideradas. Infelizmente, opressões a serem enfrentadas vão além do racismo. O Jefferson foi um homem, né, que falou isso e também ressaltou, que repensou, que analisou com a gente junto aqui essa condição, essa situação que as mulheres negras acabam ficando. A @bicha_triste gente, vocês no Twitter não tem condição dos arrobas que vocês botam. Escreveu: todas as minhas emoções se esgotaram nessa semana com o episódio do Angu de Grilo. Até a próxima segunda eu serei uma pessoa fria e calculista. Todo mundo chorou junto com a gente nesse episódio. A Juliane Siqueira falou: o Angu de Grilo de hoje quase me fez perder os dentes por motivos de... Fui ouvir o episódio correndo na esteira e tudo funcionava bem. Até que a Flávia Ol me fez chorar tanto que até perdi a concentração. Bela Reis magnífica falando tudo que estava no nosso coração. E fora todo mundo comentando do palavrão que Flávia Ol soltou. Puxa vida, gente. Todo mundo chorando até que ela solta o palavrão e todo mundo gritou juntamente comigo aqui dessa surpresa, esse presente que recebemos. Muitas camadas, né, gente? A pessoa sai das lágrimas. Ai, meu Deus. Pra indignação, acontece rápido aqui. A Joyce, da Loja Gaba, que sempre comenta os episódios, sempre tá lá no Instagram também comentando as coisas que eu posto, fez uma sequência de 3 tweets que eu acho que vale a pena a gente ler. Toda terça-feira escuto o Angu de Grilo e preciso dizer aqui: obrigada. Todo episódio eu sou resgatada por Flávia Ol e Bela Reis de algum estado de ignorância, inércia, tristeza e não raras às vezes da burrice mesmo, do velho e cômodo costume de ser raso. Como o Angu de Grilo é tudo, alegria, festa, principalmente informação, balbúcias do Martin, esporros da Bela Reis, ponderações da Flávia Ol, é realmente o Angu, mas nunca é raso e superficial. Ser Anguler é dar o play sem saber onde aquilo vai te tocar. E que honra fazer parte desse agrupamento onde a transparência, humildade, amor e responsabilidade nos dá aula toda terça-feira sobre como somos todos carne e osso. E como boa ouvinte, não posso deixar de observar. Alguns muito mais osso do que carne. Viva Angu de Grilo! Ai, adorei esse comentário! Gente, muitos comentários incríveis. Da Ellen Paz também fez uma sequência de tweets incrível. Verdade. Nesse domingo, Renata Souza, querida deputada aqui no Rio, também falou que ouviu o Angu, também compartilhou lá no Instagram. Então, foram muitas mensagens mesmo. Não, Renata ouviu do que a gente falou da Marielle, né? Por conta do conceito que ela cunhou de feminicídio político. Ela ainda tá atrasada, tem que ouvir mais, hein, deputada? Eu li, mas eu não me toquei de qual era o episódio. Eu achei que fosse ainda dessa, que tem os atrasados do fim de semana. Exatamente. Que ainda estão marcando a gente. Ainda estão marcando a gente no episódio da semana passada. Vai que dá. Vai dar tempo. É isso, gente. Ficamos super felizes. Sigam a gente lá no Twitter, no @Angu de Grilo. Entrem na nossa comunidade. Lá no @Angu de Grilo, no primeiro tweet fixado vai estar lá a nossa comunidade para vocês entrarem. E ao longo da semana irem compartilhando. Viu uma notícia que tem a ver com o nosso papo que a gente tratou aqui, esses enredos políticos? Tem alguma greve rolando lá no seu estado? Escreve lá na nossa comunidade. Fala, conta pra gente, pros Angulhas, porque essa troca eu acho que vai ser um território, um espaço legal pra gente fazer
essas trocas ao longo da semana e não deixar esses assuntos morrerem, né? Ficarem esquecidos. Isso, e a própria reação das autoridades, né? É fundamental a gente também pensar no direito dos trabalhadores, em muitos casos a tentativa de criminalização do movimento, e há legitimidade nesse pleito. Há, de fato, uma corrosão salarial. É por isso que eu quis trazer esses elementos. Dica da semana, alguma? It's Cake, né? Você não vai falar de It's Cake? It's Cake! Is It Cake? Melhor, pior série. Is It Cake? Flaviola está viciada. Não, eu já acabei de ver. Já acabou. Ela maratonou uma série que confeiteiros profissionais fazem objetos de bolo. É bolos realistas. Bolos realistas. Daquilo que é uma indústria de bolo realista. Gente, e aí eles botam o objeto de bolo realista junto com... Então a bolsa é bolo. Aí ficam com outras bolsas verdadeiras e tem 3 jurados que tem que adivinhar qual é o bolo e quais são os falsos. Com uma distância de uns 2, 3 metros, você tem que dizer qual é o bolo. E aí, se você não adivinhar, o confeiteiro ganha um prêmio. Cara, é muito impressionante o que os caras fazem. Maratonei. Mas eu já assisti também a 2ª temporada de Bridgerton. Não é isso? Bridgerton. Da Shondaland. Adoro. É entretenimento puro. As duas Netflix, não é isso? As duas Netflix. O que eu tenho mais pra indicar? Não, eu tenho mais uma coisa que eu quero falar. Pantanal. Tu tá vendo? Eu tô. Noveleira mesmo. Eu sempre fui noveleira, né? Mas faz um tempo que eu não sou capturada por uma novela. Eu trabalho à noite, ainda não consegui ver. Tô vendo nas reprises. Mas... bonito, me ressuscitou, assim, algumas memórias, sabe? Porque eu lembro de Pantanal, a primeira fase. Então me emocionei com várias cenas, não só o reencontro com aquela natureza, que o Aida não comentou, tá diferente, né? Vamos até compartilhar, o Colabora publicou um texto sobre isso, de então 1990, quando foi ao ar. Pantanal é de 90, né? 30 Sei lá, não era nem nascido. Não, nem sonhava nascer. Peraí, Pantanal. Aí é você que tem que me dizer se eu sonhava em nascer ou não, se já era um projeto Bela Reis ou não. 1990. As imagens, a paisagem de 1990 para agora tem diferença. Interessante. Vamos compartilhar esse texto, porque também tem esse ato temporal da degradação do meio ambiente. Ainda mais com o incêndio, né, que teve no Pantanal, as queimadas dos últimos anos. Agora, o primeiro capítulo, que tem o Paulo Gorgulho fazendo o papel de um velho peão. Ele foi homenageado com uma participação especial, fazendo um velho peão que passa o bastão. Lindo, lindo, lindo. Tem o Almir Sater fazendo o dono da chalana, ainda tocando. E o Almir Sater, eu vi na matéria no Fantástico, que ele, a partir de Pantanal, ele foi fazer a novela em 1990 e nunca mais saiu do Pantanal. Gente, ele se assentou naquele local. E uma outra coisa que eu queria falar de Pantanal, sem entrar nessas... Enfim, tem crítica, não tem negro no elenco. Tudo bom. isso que a gente já sabe. Também ninguém esperava, né? Faço coro. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Da onde a gente menos espera aí que não vem nada mesmo. Vai. Eu encontrei o Simas, né? O Luiz Antônio Simas, historiador, e comentei com ele. Ele está terminando um livro sobre religião católica e esses cruzamentos, né, com as religiões afro-ameríndias. E olha que interessante, eu assistindo Pantanal agora, o que a literatura vai chamar de realismo fantástico, mas que é, na verdade, o encantamento, o arrebatamento, todo presente em Pantanal, né? Na verdade, o Joventino pai, que desaparece, que vai virar o Velho do Rio, ele é arrebatado, ele se encanta pelo território. É muito bonito o quanto tem da encantaria, das religiões, do que a literatura vai chamar de realismo fantástico, eu falei isso, falo de novo, mas que é a realidade dos povos, da floresta, da vegetação, dos territórios, dos povos nativos, das melhores tradições de encantamento do povo brasileiro. É muito bonito pensar Pantanal a partir dessa ótica, que era uma clareza que eu não tinha naquela época, né? 30 e tantos anos atrás. Então, assistir sob essa ótica, dessa interação, mas uma interação mesmo de fusão do homem com a natureza. A Maria Marruá
com a onça, a ligação com a onça, aquele arrebatamento que ela tem, a cena da Juliana Paz encontrando, enfrentando a onça e se aproximando da onça, gente, é muito impressionante. Então, minhas dicas são essas. Então tá bom, né, queridão? Tá bom, e amarelo, né? Ouçam Amarelo, vejam Amarelo. Eu vou no show hoje, hein? Domingo, hein? Tô indo, hein? Vamos lá. Posto nas redes depois o que eu achar. Quando seu Angus de Grilo, vocês já terão sabido a minha opinião. É isso, gente. Um beijo, boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem. E esperamos vocês lá na nossa comunidade, lá no Twitter. O link tá aqui no descritivo do episódio, tá bom? Um beijo!